Olá, pessoal. Bom dia. Vamos aguardar as pessoas estar entrando. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Olá, pessoal. Meu nome é Gláucia Prado, sou astróloga. Hoje nós vamos falar, a semana toda nós estamos falando sobre astrologia e o feminino. Então hoje é o último dia da nossa live. Hoje nós vamos dar sequência ao planeta que está faltando, né? Então, o primeiro dia eu falei sobre a astrologia no geral, né? Falei sobre moda, estilo e os signos. Depois eu entrei no tema da astrologia, né? Como ferramenta de autoconhecimento. E depois nós estamos falando, bem-vinda Malu, bem-vinda Marcos, bem-vindo Marcos. Se vocês quiserem estar passando o aviãozinho para os seus amigos, para as suas amigas, para estar participando hoje nós vamos ter uma surpresa, vamos ter um convite para vocês. Hoje vai ser bem dinâmico a nossa live. Então vamos pegar sua água, que hoje vai demorar um pouquinho mais. Então, como eu estava falando, né, é uma semana que a gente está estudando, que eu estou apresentando para vocês, os planetas ligados ao feminino, né? Não só para a mulher, mas para o homem também é importante, no sentido de que todos nós temos esse o yin e o yang dentro de nós, né? O feminino e o masculino dentro de nós. Então, hoje eu vou falar mais sobre a Lilith, né? Então, eu agradeço muito vocês, a semana toda que esteve comigo, né? Agradeço cada uma de vocês por paciência de me ouvir. Estou muito feliz de estar apresentando para vocês, né, essa minha experiência com a astrologia, né? Há muitos anos que eu estudo astrologia. Eu falo que eu estudo astrologia porque a astrologia é um tema muito complexo, né? Então você passa a vida toda estudando. Então a astrologia é muito mais do que o signo, do que os planetas, do que as casas. Então são 12 signos, 12 casas, 10 planetas. Depois tem a história da mitologia, né? Como eu falei na terça-feira. Então cada signo ele tem um mito que representa. Então tem a mitologia, né? Que está dentro da história da humanidade. Então a astrologia ela é muito mais complexa, por isso que eu falei sobre essa complexidade e no sentido de estar sempre estudando, né? É um tema que eu estou sempre estudando, me aprofundando, né? Então tem a parte filosófica, tem a parte da antroposofia também, que entra a astrologia, tem a parte médica. Tem vários médicos, psiquiatras, psicólogos que estudam astrologia. Então, a astrologia também fala sobre a saúde, né? Principalmente a saúde mental. É interessante quando você começa a estudar, porque cada signo rege também uma parte do corpo. Então, isso é bem interessante. Então, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, né? Eu estudo já astrologia há quase 20 anos. A gente tinha um grupo de estudo. Toda semana a gente se reunia com psicólogas, médicas, terapeutas. Eu era a única que não fazia parte da área da saúde, né? E elas levavam, né, as questões dos pacientes para estar discutindo em aula. Então era muito rica a nossa aula. O nosso estudo de astrologia é muito rico no sentido de falar também dos pacientes, dos problemas, né, que elas enfrentavam no consultório. Então, hoje nós vamos falar sobre a Lilith, né? Bem-vinda, Gabriela. Feliz que várias pessoas estão acompanhando a semana toda, né? Na nossa live, falando sobre o feminino. Os planetas do feminino, hoje em dia, né, a gente fala muito essa questão do feminino, porque nós vivemos numa era patriarcal e agora está mudando tudo isso, né? Nós estamos tendo mais consciência da parte emocional, da parte receptiva, da parte do acolhimento, que está ligado ao feminino. E ali a gente fala muito sobre o nosso inconsciente mais profundo.
Enquanto a Lua é um arquétipo mais visível em nós, porque a Lua é o arquétipo da mãe, a Vênus é o arquétipo da amante, a Lilith é um arquétipo mais no sentido da sabedoria e do aprofundamento, né? E dos ciclos também, né? Então, a Lilith, ela é um planeta que pouco se falava sobre a Lilith, né? E então ela é uma coisa assim muito mais no inconsciente. Na terça-feira eu falei sobre o mar profundo, o porão do inconsciente, né? Vamos dizer assim que a Lilith está um pouco mais na profundidade ainda, né? Por que eu tô falando isso? Porque a Lilith, ela pertence ao sistema matrifocal, como eu expliquei na terça-feira sobre astrologia, né? E a partir do sistema patriarcal, então a Lilith se falava, parece que bem antes de Cristo, né? Então esse mito da Lilith é um mito na era que as deusas, se cultuava as deusas, né? E depois com o sistema patriarcal colocou-se um único Deus, né? Então as deusas elas pararam de ser cultuadas. Então a Lilith ela pertence à profundidade do inconsciente coletivo, por isso que ela é quase inacessível para nós. Tô aguardando, bem-vinda Gabi, bem-vindos. Manda seus aviãozinhos para os seus amigos, para eu já vou estar entrando no tema, né, da Lilith. Então a Lilith, esse mito da Lilith, eu vou estar falando um pouquinho sobre ele é um pouco inacessível para nós, só que ele tem um poder muito grande, né? Ele traz uma força muito grande. Imagine, uma coisa que é assim, que é forte, que é poderosa, no entanto está inacessível, né? E como que eu vou acessar essa Lilith em mim, né? Como eu vou acessar esse poder que está no meu inconsciente? Então, vocês já ouviram falar da Lilith? Responda para mim quem já ouviu, quem nunca ouviu falar, quem sabe do mito da Lilith, quem sabe sobre os mistérios das deusas, né? Eu gosto de... Hoje em dia, a gente trabalhando o feminino, é importante falar sobre as deusas, né? Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar um pouquinho aquele livro que fala... A Tenda Vermelha, né? É um livro muito sobre o feminino. A Tenda Vermelha, ela fala sobre esse culto às deusas, né? E como as mulheres respeitavam os ciclos menstruais, as mulheres respeitavam introspecção dentro delas, né? Então, a Tenda Vermelha fala sobre isso, é um livro muito indicado para trabalhar os aspectos do feminino em nós. Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre o mito da Lilith, porque é importante. Como eu falei, a astrologia é muito mais complexa. Quando a gente começa a compreender os mitos, fica mais fácil eu compreender o que aquele planeta significa, tá? Então, o mito da Lilith é o seguinte... Eu vou falar sobre uma história do mito, mas a mitologia existe, a mitologia judaica, a mitologia grega. Ali está muito ligada à mitologia judaica, hebreu, cimério. Então, estou falando desse povo lá, né? Da Ciméria, dos hebreus, dos judeus, dos egípcios, né? Por quê? Porque a Lilith vem dali, né? Ela tem a ver também com os primórdios da humanidade, né? Para quem gosta, né? Para quem gosta do tema das cidades perdidas, das histórias perdidas, né? Como Atlântida, como Lemúria. Vamos falar um pouquinho dessa época. Lemúria, as mulheres, elas eram as mulheres que traziam o conhecimento, né? As mulheres que eram as educadoras, as xamãs, as curandeiras, né? Então as mulheres, elas tinham uma linhagem com as mães pleiadianas, né? Então nessa época da Lemúria se falava sobre as mães pleiadianas. Por isso que eu estou falando que a Lilith, ela pertence a um inconsciente muito longe, muito distante de mim, porque é nessa era dos primórdios da humanidade, né? Nessa era onde as pessoas tinham essa intuição muito mais aflorada, né?
Então, o mito da Lilith, eu vou falar sobre um dos mitos, existem vários. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem estar pesquisando. Então, vamos lá. A Lilith, o mito dela foi o primeiro conflito sexual da história. A Lilith foi a primeira mulher de Adão. Então, a Lilith, ela estava lá, né, no jardim, lá com Adão, no jardim do Éden com Adão, e eles estavam tendo uma DR, uma conversa, e na hora do sexo, a Lilith quis ir por cima de Adão. E aí Adão falou, não, eu vou por cima de você. E aí eles começaram a discutir, a Lilith falou, Adão, eu fui feita do mesmo pó que você, fui feita da mesma terra que você, então eu tenho os mesmos direitos de você. Aí eles começaram a brigar. Aí Adão falou, não, você tem que me obedecer, você tem que ser submissa a mim. Aí a Lilith ficou brava, não se submeteu e voou para o mar Mediterrâneo. Aí Adão chorou aos deuses. Meu Deus, tu deste uma mulher para mim e essa mulher não me obedece. Ela fugiu do paraíso. Aí Deus mandou 3 anjos para estar conversando com a Lilith, lá no mar Mediterrâneo, para tentar convencer a Lilith a voltar para Adão. No entanto, Lilith falou, não, eu não vou me submeter a ele. Eu fui feita do mesmo pó que ele, portanto somos iguais. Aí Deus jogou uma praga na Lilith, falou para ela, você vai viver eternamente, tendo 100 filhos por dia e seus filhos vão morrer. Aí Lilith ficou revoltada, e aí criou-se o mito de que ela comia criancinhas, comia recém-nascidos. Então, os judeus, eles colocavam um amuleto na porta com o nome de 3 anjos para se proteger da feroz Lilith, que comia as criancinhas, né? No entanto, na história das deusas, né, a Lilith não é só isso, ela não é uma demoníaca. Então, o sistema patriarcal jogou a Lilith como uma deusa, como um mito demoníaco, como um mito diabólico, como um mito que seduzia os homens, né? Então também tem essa parte que ela seduzia os homens à noite. Aí os homens acordavam todos aterrorizados por ter caído na sedução da Lilith. Então a Lilith, ela está ligada à nossa sexualidade, tá? Ao nosso instinto sexual mais primitivo. Só que o sistema patriarcado, ele desvirtuou o mito da Lilith. A Lilith não é só essa parte sombra, porque todos nós temos a nossa parte sombra e a nossa parte luz. A Lilith, ela tem o lado dela de luz, que é a curandeira, é a velha sábia, é a sabedoria, é o instinto primordial. Ela rege os ciclos. Então, ela rege os ciclos de vida, morte, morte e vida, né? Ela rege os ciclos do nascimento, juventude, maturidade, velhice e morte. Então, a Lilith está ligado à deusa Perséfone, né? Que a deusa Perséfone, ela foi raptada por Hades, o deus do inferno. E aí ela teve toda aquela confusão entre Zeus, a mãe dela, Demétre, que ficou muito brava. Demétre parou de cultivar a terra e a terra ficou seca. Aí Zeus entrou para tentar fazer um acordo com Hades, o deus do inferno, e Perséfone se tornou a deusa do inferno. Então, Lilith tem um pouquinho a ver com a Perséfone. A Lilith tem a ver com a deusa, várias deusas, tá? Vou falar aqui o nome das deusas mais famosas para vocês, que acho que eu marquei aqui, que eu lembro da Perséfone. Aí tem a deusa Hécate, que é a deusa da sabedoria, a deusa Kali e Morgana, tá? Então, a Lilith tá bem ligada a essas deusas. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas deusas, elas eram cultuadas no sistema matriarcal, tá? Lembra que eu falei do livro A Tenda Vermelha, né? Então, as mulheres, elas cultuavam, elas respeitavam os ciclos. Então, por que a Lilith está ligada aos ciclos? Porque é o ciclo menstrual também, né? Então, esse recolhimento, essa tenda vermelha, quando eu menstruo e que eu me recolho, faz parte dos ciclos. Então, a Lilith está ligado aos ciclos, né? Então, ciclo, morte e vida. Então, quando vem o sistema patriarcal e coloca o mito da Lilith na sombra, né?
subjuga ela como nesse sentido de colocar a Lilith como demoníaca, como a deusa da sedução, como a questão da sexualidade, ele acaba reprimindo as mulheres, né? Então o patriarcado veio e colocou esse mito como negativo. No entanto, ela tem um lado muito positivo e muito poderoso, porque a Perséfone, ela fala sobre os ciclos das estações do ano, né? Então ela passa 6 meses no inferno e 6 meses na terra, para fertilizar a terra. Então há uma necessidade de eu me recolher, há uma necessidade de eu entrar em contato comigo mesmo, né? No inverno, principalmente. O inverno, eles nos convida a irmos para o nosso interior, para irmos ao lado da lareira, para conversarmos com nós mesmas, né? Então a Lilith, ela fala sobre isso. E a Hécate tem a ver, né? Então a Lilith, ela tá ligada a essas deusas. A Perséfone, a Hécata, que é a sabedoria, Kali e a Morgana, né? Então estou falando tudo isso para a gente entender um pouco da Lilith, né? E por isso que ela está no inconsciente mais profundo do coletivo feminino, do coletivo da humanidade. E por que é importante olhar para isso? Porque a Lilith traz para nós um poder muito grande, né? Quando eu começo a interiorizar em mim que eu estou aqui no planeta Terra e aprendo a respeitar os ciclos, né? Eu paro de ter tanto medo da vida, né? Eu tenho medo? Eu não tenho medo. Mas todo mundo tem medo de uma coisa, que é uma coisa inevitável. Todos nós temos medo da morte, né? Por que a gente tem tanto medo da morte? Então, estar vivo, aproveitar a vida, gozar a vida, como eu disse ontem, faz parte de eu olhar para os meus medos mais reprimidos, mais inconscientes. E ali dá um poder muito grande para nós. Qual é esse poder, né? É um poder, assim, de estar presente na vida, fazendo o que eu quero, assumir minha missão. Tem muitos cursos por aí que falam, assume sua missão, seu poder pessoal. O maior sofrimento da humanidade é a falta de autoestima. Por que eu não tenho autoestima? Porque eu não olhei para o meu poder pessoal, né? Então, esse instinto que a Lilith traz é do poder pessoal, né? E eu olhar para os ciclos da vida, vida, morte, vida, deixar morrer partes minhas para nascer outras partes, né? Olhar para o útero sagrado da Mãe Terra, olhar para as profundezas do inconsciente, né? Tudo isso faz parte da Lilith também. Então, a Lilith, ela não é só sombra, tá? Então, eu vou falar bastante sobre a sombra e luz dentro de nós. A Lilith, ela é os nossos demônios interiores também. Só que assim, o lado, como eu tô falando do inferno, dos deuses, do diabo, né? Todo mundo tem medo de olhar para o próprio diabo interno. Por que a gente fica, principalmente as mulheres, ficam com a máscara da boazinha? Aceitar tudo, né? Hoje em dia tá falando muito aprender a falar não. Porque nós temos medo de mostrar a nossa diaba, o nosso diabo. Só que é necessário, também os homens, né? Não só as mulheres. Por que é necessário? O que o diabo traz para nós? Vocês sabem responder? O diabo é só coisa ruim? Não, o diabo traz coisa boa também. O diabo em nós, ele traz a malícia. O diabo em nós traz eu não cair nos enganos. O diabo traz para nós eu não me iludir, eu não cair nas ilusões. Então, na Bíblia está escrito ser prudente como a pomba e ser pura como a pomba, desculpa. Ser pura como a pomba e ser prudente como a serpente. E na história do mito, colocam a Lilith como a serpente, colocam a Lilith como que foi a serpente que enganou a Eva. Só que a Lilith, ela tem sabedoria. Ela tem o diabo dentro dela, não é tão ruim assim. Por quê? Porque ela está sempre alerta para não cair nos enganos, para não cair nos vícios, para não ser seduzida. Por que as igrejas falam assim, as religiões, né? Falam, o mundo é uma ilusão. Porque eu tenho que estar atenta com as minhas ilusões que eu crio para mim, né? Então a Lilith, ela tira o véu da ilusão, ela faz com que você... Então o diabo, ele não é de todo ruim, porque nós vivemos num mundo dual, um mundo de luz e sombra. O mundo onde eu tenho que atravessar nas trevas para enxergar a luz, né? Tem até umas pessoas, se você começar a estudar a cultura africana, né?
ela fala, tem bastantes pessoas que lá na cultura deles eles são ensinados, a indígena também, né, para você desenvolver o guerreiro dentro de você, você tem que ir fazer um ritual onde você vai na mata à noite. Então, esse ritual indígena que faz com que uma iniciação para o guerreiro, para a guerreira, né, é uma iniciação que você tem que atravessar a sombra da noite, sozinho no meio do mato. É uma iniciação com a Lilith, né? Quando eu vou para o meio do guerreiro também, mas da Lilith junto, né? A Lilith, ela faz parte da noite, ela é a lua negra. A Lilith é a lua na sua fase mais escura. Qual que é a fase mais escura da lua? Pode ir respondendo. É a lua minguante, né? Então, a lua minguante é a fase mais escura da lua, que é a Lilith. Então, a Lilith, ela atua na fase minguante. Eu vou entrar um pouquinho, então, para falar Lilith. Então, é importante olhar para a sombra. Quando eu nego a minha sombra, eu não vou em direção à luz também, eu não estou completa, né? Então, você pode transformar seus medos e seus demônios quando você olha para eles. Quando eu olho para o meu lado sombrio, que eu posso me tornar um assassino, eu não vou sair por aí matando todo mundo. Eu vou olhar para aquilo e falar, não, tudo bem, eu tenho um lado meu que eu posso matar uma pessoa, né? Mesmo porque se eu estou numa situação de vida ou morte, eu vou escolher viver, né? Então, todos nós temos o assassino dentro de nós, mas isso não quer dizer que eu sou o assassino, né? Então, abraçar a Lilith é superar uma resistência interior de mostrar a própria essência, né? Eu sou uma essência de yin e de yang, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que aprender a lidar com as minhas... Então, nós sofremos porque nós negamos, né? Nós vivemos numa cultura que negou o escuro, que negou a morte, que negou a noite, que negou os ciclos. Por isso que a gente tem tanto medo, né? Quando eu nego uma parte minha, eu fico no medo, eu fico regido pelo medo. Então, nós, seres humanos, sofremos. Por quê? Porque estamos regidos pelo medo, o medo de buscar a própria essência, né? E quando eu busco a minha própria essência, eu tenho que olhar para o meu porão do inconsciente, né? Então, negar que eu tenho o anjo e o demônio dentro de mim, eu tenho que olhar para aquilo lá, eu tenho que olhar, mas aquilo não vai me dominar, né? Então, a Lilith, ela é muito na dualidade, ela é muito a sábia, ou a velha sábia feiticeira, a bruxa, porque ela tem sabedoria. Então, você pode se conectar com ela e pedir a sabedoria, né? E ela traz também, se você... Então, quando eu nego a Lilith em mim, eu vou ser uma pessoa preconceituosa, eu vou ser uma pessoa amargurada, eu vou ser uma pessoa invejosa. Por quê? Porque eu nacionei em mim o meu poder pessoal relacionado ao meu feminino. Então, a Lilith fala muito sobre o sexo, né? Então, a sociedade patriarcal colocou a Lilith no negativo por conta do sexo, para colocar a mulher como pecadora, sedutora. Então, a repressão sexual vem quando o patriarcado jogou a Lilith na sombra, tá? Então, o poder sexual, ele tem muito a ver com a criação, tá? Com o útero sagrado. O útero, ele cria vida. E a Lilith é isso. Então, essa simbologia que o sistema da repressão sexual, então, a Lilith tem a ver com a repressão sexual no mapa astral, com a submissão e com o poder pessoal também, né? Então, no livro As Mulheres que Correm com os Lobos, a Lilith é a La Loba em nós, né? Então, quando ela não se submete ao sexo do jeito que Adão queria, ela está falando não ao sistema, ela está falando não à submissão, porque ela quer liberdade. Então, a Lilith dentro de mim, ela fala sobre liberdade, tá? Vamos olhar também para... Então, até a Medusa também tem a ver com a Lilith, né? Quando eles colocam a Medusa, que a Medusa olha para o homem e petrifica os homens, eles estão colocando a deusa também no negativo, né? Então, também para os homens é essencial olhar para esse lado. Por que para os homens? Porque o homem também tem a parte feminina dentro dele. Quando o homem teve uma mãe muito repressora, né? Homem e mulher, quando tem uma família muito repressora, uma família que reprime muito o sexo, uma família
que tem uns códigos de morais muito alto, muito repressor, tanto o menino quanto a menina, eles podem ou ficar com muito medo do sexo e desenvolver impotência, desenvolver falta de libido, tem a ver com a repressão sexual, né? Então, o homem pode desenvolver impotência e a mulher pode desenvolver falta de libido. Ou cair no contrário, no lado oposto. Qual que é o lado oposto? Quando aquela menina ela é muito sexual, ela se perde no sexo, né? Ela coloca o sexo como vício. Então, ela pode também ir para o outro extremo, né? Nós temos os extremos, né? Então, quando a família é muito repressora, a menina, a mulher, a adolescente, ela pode entrar na sombra da família, porque todas as nossas famílias têm sombra. Sombra do coletivo e sombra da própria família, né? Do inconsciente coletivo e do inconsciente da própria família. Quando a família nega a sexualidade, reprime a sexualidade, pode aparecer, uma das pessoas mais sensíveis da família pode entrar nessa sombra da repressão sexual e usar o lado da Lilith no negativo, que seria esse vício pro sexo, essa vida sexual sem limite, né? Porque nós temos que buscar o equilíbrio em nós, né? Nós temos que buscar o equilíbrio entre a luz e a sombra, entre o yin e o yang. Então, nós estamos aqui no aprendizado para se equilibrar com todas essas energias. Então, tanto o homem quanto a mulher, é importante olhar para isso, né? Então, o que é a sombra? São as emoções destrutivas. Reconhecer a sombra, entender a sombra e aceitar a sombra. A partir daí, vou fazer uma transformação interna dentro de mim, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora, eu vou falar da Lilith em cada signo. A Lilith, no signo de Áries, né, ela tem a ver com a nossa identidade. Então, tudo onde está a Lilith no mapa fala dos nossos medos mais profundos. Então, tudo que eu tô falando aqui é sobre medos, os medos inconscientes, tá? Então, a Lilith em Áries, ela vai falar sobre a identidade, o medo de assumir minha própria identidade, o medo de assumir quem sou eu na vida. Casa 1, identidade. Então, é uma dificuldade que ela tem de assumir quem ela é, né? Talvez a pessoa fique em cima do muro em determinadas situações da vida e então trabalhar a identidade. A Lilith em Touro vai falar sobre os valores e finanças, né? Os bens, os legados. Touro sempre é finanças. Então, um medo absurdo relacionado à sobrevivência, um medo absurdo em ser pobre, um medo absurdo de passar fome. A Lilith em Gêmeos vai falar sobre a comunicação, um medo absurdo de se comunicar, um medo absurdo sobre a própria mente, sobre os próprios pensamentos. Sempre esses medos, é assim, tudo que eu tô falando é em relação aos medos inconscientes. No entanto, se a pessoa ela abraça a Lilith, se ela resgata a Lilith, se ela olha para a Lilith, ela vai transformar os medos em potenciais. Como eu falei, do porão do inconsciente. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro, tá? Então, nós temos um porão do inconsciente, só que a Lilith, vamos lembrar que ela tá mais inconsciente ainda. Lá na era da Lemúria, com as mães pleiadianas, né? A Lilith tá lá. Então, tá bem mais longe daqui, do que a Vênus, que está mais próxima a nós. Vamos supor assim, quando uma pessoa com a Lilith em Touro, porque ela assume esse medo dela, tenho medo da sobrevivência, tenho medo Ela abraça esse medo, ela olha para esse medo, ela começa a trabalhar isso dentro dela, ela vai se tornar uma pessoa mais inteira, no sentido de que esse medo vai ser apaziguado, vai ser harmonizado, tá? Por exemplo, a Lilith em Gêmeos, quando ela para de ter tanto medo na falta de comunicação, quando ela abarca esse medo, quando ela assume que eu tenho medo de me comunicar, mas a partir de então eu vou olhar para isso, eu vou abraçar isso, eu vou acolher isso, vai fazer um exercício, lógico, para melhorar isso. Ela pode se tornar uma grande escritora, uma grande oradora, porque tá o potencial, tá o medo e tá o potencial junto, tá? Então, em Câncer, a Lilith em Câncer traz um problema muito sério com a mãe, né? Mais ainda, vem da origem familiar, um medo de perder a família, um medo de perder a mãe, um medo de perder a filha, um medo ligado muito à família. Então, trabalhar a confiança, né? Leão.
assuntos afetivos, né? Filhos, medo medo da própria criatividade, porque Leão também é a criatividade, medo de assumir sua rainha, né? O medo de assuntos afetivos, né? Porque a casa 5 fala sobre o primeiro contato afetivo, né? Virgem, muito medo do trabalho. Fica naquele trabalho infantanhoso, aquele trabalho horroroso do dia a dia e tem medo de assumir outras coisas, né? Tem complexo de inferioridade. Às vezes a pessoa é tão inteligente, fica naquele cargo medíocre. Então, o medo da virginiana seria esse. Em Libra, muito medo das parcerias, medo de estar no relacionamento, medo profundo do outro, casa 7. Em Escorpião, tem a ver com o sexo, né? Então, a Lilith em Escorpião, a Lilith rege o signo de Escorpião, tá? Então, ela não está bem no signo de... A Lilith, ela tem uma familiaridade, ela rege o signo de Escorpião e também ela está bem exaltada no signo de Capricórnio. Ela está bem nesses dois signos. Quando Lilith está na própria casa em Escorpião, ela não está bem em Touro. Então, a dificuldade é maior. Então, a Lilith tem a ver com o sexo, né? Em Escorpião, sexo, morte, vidas passadas, legados e poder. Então, se a pessoa com a Lilith em Escorpião teve uma família muito repressora, ela vai ter problemas no sexo. E daí ela tem que fazer todo um resgate para trazer esse potencial dela. Sagitário tem a ver com ensino superior, educação, crenças, liberdade, né? A Lilith em Sagitário é aquele homem ou mulher que tem muito anseio pela liberdade, no entanto, fica preso dentro de casa com medo de ir para o mundo, de assumir a própria liberdade. A Lilith em Capricórnio fala sobre a carreira, o pai e o sucesso, né? Lembra que eu falei que ela está bem colocada em Escorpião e Capricórnio? Por quê? Porque Capricórnio é a senhora do seu destino, a senhora do seu sucesso. Você pode, né? Só que ela tem tanto medo. No caso, teria que trabalhar o pai para poder ir para a casa 10 e assumir o próprio sucesso, né? Ela tem potencial, mas ela tem medo do próprio potencial. Expressar no mundo o seu potencial, né? Em Aquário, é o medo da associação, dos amigos, o medo de ir para a casa 11, né? Porque a astrologia é a jornada do herói. Eu nasci na casa 1 e eu vou fazer uma viagem, né? Casa 10, eu me relaciono na casa 7. Eu me transformo na casa 8, eu mudo a visão de mundo na casa 9, eu adquiro ensino superior, eu vou para a casa 10 ter o meu sucesso. Na casa 11 eu vou pôr os grupos, mostrar o que eu aprendi, contribuir para a sociedade, porque eu já estou na minha maturidade. Na casa 11 eu vou trabalhar nos grupos, por quê? Porque eu já passei pela casa 10, eu vou para os grupos ensinar, ou aprender, ou trocar informações. Então, o medo absurdo de ir para os grupos, para o coletivo, projetos futuros, medo de assumir projetos futuros. A Lilith em Peixes tem a ver com vidas passadas, né? Então, inconsciente é um medo profundo de entrar no caos, de se perder na imaginação, de se perder na própria fantasia. Tem a ver com vidas passadas, doenças e vícios, tá? Então, gente, como eu falei, né? A Lilith é um potencial muito grande, né? Tá falando no livro As Mulheres que Correm com os Lobos sobre a loba em nós, né? Então, eu uso muito esse livro, eu já estudei bastante esse livro e eu indico. E todo mundo fala que tem dificuldade de ler o livro. O livro, na verdade, não é para ser lido, é para ser estudado. Então, você vai lá, pega um capítulo e vai lendo o livro. Por quê? Porque nós temos muito medo. Primeiro, nós temos o medo do problema da autoestima. Todos nós, seres humanos, temos a questão da autoestima. Vivemos um sistema patriarcal que reprime a nossa sexualidade e o poder pessoal, a criatividade está no poder da sexualidade. Não estou falando do sexo em si, estou falando, como eu falei ontem, a sexualidade é tudo, é a energia criativa, é o chakra base que traz para você o potencial de vida, a energia vital. Então, ali está ligada à energia vital, né? Não ter medo de ser quem você é, né? Não estou falando aqui no caso de assumir sua liberdade, né? Então, quando a mulher assume sua liberdade, ela está inteira dentro dela, né? E faz a transformação pessoal também. Então, a Lilith, ela quando ela rebela sobre a submissão, porque ela quer ser ela, né? Então, o sistema veio e falou que é errado
transgredir, né? E aí colocou a mulher, colocou a Eva como uma mulher calma, uma mulher submissa, uma mulher que aceitou tudo, né? No entanto, nós temos a Lilith dentro de nós, né? Então, nós estamos todos nesse trabalho do feminino, por quê? Porque a energia da Kundalina, da Mãe Terra, está mudando. E a Lilith fala muito da Kundalina dentro de nós. E a Kundalina é um potencial muito forte de criatividade. Principalmente quando eu aciono aqui a Kundalina, eu consigo entrar numa meditação melhor, eu consigo energizar melhor e viver até meus 80, 90 anos com saúde, porque eu estou inteira dentro de mim, né? Os indianos, as culturas indianas, as culturas africanas, elas trabalham bastante a Kundalina, né? Nas tribos africanas, eles fazem uma dança que chama Shake, onde se respira pela boca e mexe o corpo para ativar a Kundalina dentro de você, para você entrar no estado meditativo, onde você consegue ouvir o seu eu, a sua inata. Né? Então tem muito aprendizado por aí. Eu vou responder algumas perguntas e depois eu vou falar da surpresa para vocês, tá bom? Essa surpresa que é muito especial, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então eu vou responder as perguntas para dar tempo de eu falar sobre a surpresa, para eu falar sobre o nosso presente, tá? Eu vou começar então a responder aqui as perguntas. Então a Lilith, ela fala assim, né? Sobre a gente ir pro porão do inconsciente. Aqui a pergunta falando assim, a Lilith na casa 1. A Lilith na casa 1 tem a ver com a Áries, tá? Como eu falei. Eu falei aqui dos signos, então a Lilith em Áries, a Lilith em Touro, a Lilith em Gêmeos. A Lilith na casa 1 pega o aspecto de Áries. A Lilith na casa 2, então quando você vai ler sobre a Lilith, ou sobre qualquer planeta, você sempre lê ela no signo e na casa, que vai ter o tema. Que vai ter esse tema aí, tá bom? Sobre Áries. Áries é sempre a identidade. Então, eu nasci na primeira casa, eu vou para a segunda casa, onde eu começo a ter consciência. Então, eu sou na primeira casa. Na segunda casa, eu estou no mundo, eu faço a primeira respiração no signo de Áries, entende? Então, o bebezinho, quando ele chora, quando o bebê nasce, então, o processo do nascimento é um processo do guerreiro. Para nascer, eu preciso da força do guerreiro. Por isso que Áries é o primeiro signo, é o guerreiro, o arquétipo do guerreiro. Até para nascer, eu preciso de força. Na verdade, para fecundar, eu preciso de força, né? Porque o espermatozoide que consegue chegar no óvulo, ele é o guerreiro que ganhou a luta ali entre milhões e bilhões de espermatozoides. Então, nós começamos essa jornada do herói na primeira casa, a identidade. Tá? Então, sempre você vai ler sobre os temas da primeira, segunda, terceira, enfim. Então, sempre olha a casa que tá. Na verdade, a Lilith, você sempre olha primeiro a casa. Então, como eu falei, Touro, se tem a Lilith em Touro ou na segunda casa, tem a ver com finanças. A outra pergunta, os aspectos eu vou falar depois, o trígono eu vou falar depois. A Lilith, como eu falei, ela tem muito a ver com a sexualidade, né? Então, a questão da sexualidade, a Lilith, nós vivemos uma cultura patriarcal onde fez com que a mulher, na era da Inquisição, que jogava as mulheres na fogueira, né, as bruxas, as mulheres com cabelo vermelho, as mulheres sensuais, colocaram todas essas mulheres que tinham poder de ser curandeiras, as místicas, as magas, como ruim, como diabólica, e jogar tudo nós na fogueira da Santa Inquisição. No entanto, então a partir daí, o inconsciente coletivo ficou com muito medo de assumir a sexualidade. Quando veio no começo do século que Freud começou a trabalhar a histeria, porque tinha muitas mulheres no começo do século XIX com problema de histeria. Por quê? Porque as mulheres solteiras não podiam ter sexo, e as mulheres casadas também não podiam se colocar sexualmente. Por isso que Freud colocou a libido como sendo sexo, que tudo tem a ver com sexo, que tudo tem a ver com sexo. Freud falou muito sobre o sexo. Por quê? Porque desenvolveu a histeria nas mulheres. Quando a sociedade veio e negou o sexo, você não pode
você está proibida. As mulheres começaram a ficar doentes, né? Então tive até a história do primeiro vibrador, né? Então não posso me relacionar porque sou solteira, então começaram a indicar os vibradores para as mulheres. E até hoje é muito indicado, não tem problema nenhum usar vibrador. Então, tudo que é a Lilith tem a ver com o inconsciente repressor da sexualidade, tá? É nesse sentido. Então, tudo tem a ver com sexo. Não pode usar batom vermelho, não pode usar unhas vermelhas. Mulher casada tem que usar unha cor nude, roupa nude, batom nude. E aí colocar as mulheres casadas também, ou as mulheres comportadas, as mulheres... por isso que eu tô de vermelho aqui, não podia usar vermelho, né? A dama de vermelho vai querer seduzir o homem. Só que o vermelho é a cor do sangue, a cor da menstruação, né? Colocou o branco como pureza. No entanto, o vermelho é a menstruação, né? Que é uma coisa mais ligada à natureza, né? A Lilith, a mãe terra, o ciclo menstrual, o útero, né? A morte, a gestação, né? Quando a criança nasce, sai bastante sangue, sai a placenta, enfim, a cor do sangue, né? Então, vamos começar a nos conectar com isso. A outra pergunta, né? A área, já falei, Então, assim, a Lilith sempre tem a ver com o sexo, tá? Então, superar os medos e as ilusões, né? Tanto os homens quanto as mulheres, os homens também são iludidos. Porque se o homem teve uma mãe muito repressora, muito poderosa, ele vai ficar com medo das mulheres também. Vai sempre ter aquele medo de se relacionar, porque a mulher, ela representa uma autoridade, uma reprimir também os próprios desejos deles. E como eu falei no começo, a questão da impotência, dos problemas sexuais, né? Tem jovens por aí usando Viagra com 20 anos, não há necessidade, né? Então, toda essa questão do sexo muito fora do equilíbrio tem a ver com a sombra da Lilith, né? Com a sombra, tudo que é desequilíbrio tem a ver com a nossa sombra. Então, superar os medos e as ilusões, né? Encarar, acolher, aceitar que a dor e o sofrimento, porque as pessoas querem... A dor e o sofrimento, ela é necessária para a gente encontrar com a gente mesmo. As pessoas têm medo de entrar na própria dor, as pessoas têm medo de entrar no próprio sofrimento, as pessoas têm medo de encarar a Lilith dentro de você, dentro de nós. Só que isso é necessário se eu quiser me transformar, tá? Todo o processo de transformação, ele traz alguma dor. Mas depois ele é libertador, né? Depois você vai encontrar com você mesma. Isso te dá uma libertação muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas querem viver numa vida morna, numa vida dopada de medicamento psiquiátrico. Por quê? Porque ela quer qualquer coisa, quer tomar um remédio para dor. Ai, tô sofrendo, tô com dor, síndrome do pânico, crise de ansiedade, estresse, tudo isso tem a ver com medo da vida, medo de olhar para a dor. Olha para a sua dor, para o sofrimento, olha para o que foi reprimido em você, para você não ficar na sombra, né? Então tem tudo que tá a questão dali tem a ver com o sexo, tá? Com a sexualidade. Então, gente, chegou a hora agora de falar com vocês sobre o nosso presente, né? Então, tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu vou convidar todos vocês, as mulheres e os homens. Os homens também estão sendo convidados, porque quando eu entro em contato com o meu feminino, eu curo partes do meu yin, né? Da minha ânima. Eu curo partes da minha mãe em mim, das minhas avós em mim. Então, esse convite é um convite para participar do meu curso. Eu vou estar dando um curso para vocês, né? E esse é o meu presente, é um curso que nós vamos aprofundar no tema. Então, nós falamos a semana toda sobre a Lua, sobre a astrologia, sobre a Vênus, a deusa dos desejos, sobre a Lilith, que são os nossos medos mais profundos. E esse curso, eu vou estar entrando em contato com esse mundo maravilhoso, que é o mundo desses planetas. Por quê? Porque eu tô dando aqui os feedbacks, tô dando aqui essas lives, e o que eu vou fazer com isso? Ai, Gláucia, eu tenho a minha lua em Capricórnio, que é mais difícil, o que eu faço com isso?
Ai, Glaucia, eu tenho a minha Vênus em Escorpião que tá em queda. O que eu faço com isso? Que é mais difícil a Vênus em Escorpião. Glaucia, eu tenho minha Lilith em Touro. Ela tá em queda. O que eu faço? Então, nesse meu curso, eu vou te dar... nós vamos aprofundar nos temas que vai ser muito rico, muito complexo, muito maravilhoso. E nós vamos estar junto nessa jornada para esses aspectos difíceis em nós. Você não vai estar sozinha, você vai estar comigo. Eu já passei por isso. Eu já passei pela noite escura da alma, né? Então, todas nós, homens e mulheres, temos a nossa noite escura da alma. Por que eu estou falando isso? Porque a noite escura da alma, ela é necessária para você se transformar e para uma jornada um pouco mais tranquila, mais harmônica, né? Eu sempre estou falando, vai ter dor? Vai ter sofrimento? Vai, mas você não vai estar sozinha, você vai estar junto comigo, junto com o nosso grupo. Então, esse curso vai ser assim uma coisa muito maravilhosa, uma coisa que nós vamos entrar nessa tenda vermelha, né? Vou usar o nome do livro aqui, nessa tenda vermelha, onde nós vamos degustar os prazeres da Vênus, né? Então, vai ter a Vênus para nos proteger ali nessa tenda, nós não vamos estar sozinha. Vai ter a Lua para nos acolher com seu útero sagrado e vai a Lilith para trazer a sabedoria. Então, eu convido todos vocês para entrar nesse útero sagrado da Mãe Terra e fazer essa jornada junto comigo. E eu vou falar então um pouquinho sobre esse curso, dessa jornada do nosso curso. E nesse curso eu vou também estar tirando as dúvidas mais complexas, porque tudo que houve, as perguntas que está falando aqui sobre aspecto de trígono, quadratura, conjunção, todos esses aspectos são aspectos muito avançados, tá? Você vai estudar isso na astrologia avançada. No entanto, nesse meu curso, eu vou falar sobre os 3 planetas. Eu vou falar sobre a Lua, sobre a Vênus e sobre a Lilith. E sobre esses 3 planetas, eu vou estar falando sobre os aspectos no mapa astral de quem estiver participando com o curso, tá? No curso. Então, esse curso, eu vou falar um pouquinho aqui. Nós vamos entrar em contato com esse feminino maravilhoso dentro de nós. Não? Esse curso é para você realmente entrar nessa tenda vermelha do feminino e degustar do mel da sabedoria. Vai ter um xaropinho amargo? Vai, mas também vai ter mel, vai ter pêssego, vai ter figo. Eu sou taurina, eu gosto de falar de comida. Quando eu li o livro da Tenda Vermelha, eu nem gostava de comer figo. Mas aí eu fui lá, que o livro é maravilhoso, fala sobre como as mulheres ficavam nas suas tendas comendo as coisas maravilhosas no seu período menstrual. E a Lilith fala muito sobre menstruação, né, sobre os ciclos. E aí no livro fala sobre comer um figo com mel. E eu fiquei morrendo de vontade. Fui lá, comprei o figo e comi com mel, que é uma delícia. Então, nós vamos estar dentro desse curso degustando as maravilhas do mel, do figo, do pêssego, né? Que são o conhecimento que vai vir com muito amor, vai vir com uma energia muito positiva das mães pleiadianas. Nós vamos invocar 7 mães pleiadianas para nos assessorar na nossa jornada dos 3 planetas da astrologia, tá? Vamos falar sobre as deusas. E lógico que quando eu entro numa jornada é de autotransformação. Então, vocês também vão ter esse suporte todo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o curso e depois eu falo sobre o presente no final, tá? Então, esse curso... lembrando que esse curso, ele tá aqui, o link do curso está na bio, tá? Então, você clica lá na bio, que vocês vão estar tendo todas as orientações do curso, vai estar explicando como vai ser. Mas aqui, eu vou dar uma explicação. Então, o primeiro módulo, nós vamos falar um pouco sobre astrologia, sobre o sistema matrifocal, sobre essa história da humanidade, né? Que a astrologia ela é muito mais profunda do que só os signos. O segundo módulo, nós vamos estar ativando o feminino. Vamos falar sobre a Lua, a Lilith e a Vênus. No terceiro módulo, ele vai se aprofundar. Então, no terceiro módulo, eu vou me aprofundar sobre a Lua. No quarto módulo, eu vou me aprofundar sobre a Vênus, né? Sobre os relacionamentos, a deusa Vênus, né? Aí a gente vai falar sobre comida, sobre os prazeres da vida, né? O gozar a vida. No quarto módulo, eu vou falar sobre
a Lilith, né? Então, segundo, terceiro, quarto, quinto sobre a Lilith. Daí vamos entrar mais no inconsciente profundo, sobre as deusas, né? Um pouco que eu falei agora, eu vou aprofundar no curso. Então, vou também trazer um pouco sobre mitologia de cada planeta, né? De cada deusa, né? Vou falar sobre os arquétipos, né? Então, sobre esses 3 planetas, né? Tá? Então, o feminino, a Lua, a Vênus e a Lilith. E é bom também você, homem, você, mulher, participar do curso, porque quando o homem também ele entra no mundo mágico do feminino, ele vai saber lidar melhor com a sua parceira, ele vai saber lidar melhor com o seu filho, com a sua filha. Então, homens também são convidados a participar do curso. Por quê? Porque nós estamos nessa mudança planetária que traz... o que é essa mudança, essa guerra de sexo, né? Que é uma bobagem, porque tanto o homem como a mulher são importantes para a evolução humana. Ou é importante o homem participar para ele também entender o mundo do feminino. Essa busca, essa compreensão sobre o feminino é importante para equilibrar e harmonizar o masculino e o feminino, porque tanto o homem como a mulher tem o feminino e o masculino dentro de nós. Então, você homem, você mulher, estão convidados para participar do curso por conta de toda essa gama de conhecimento, de informações, nós vamos trocar experiência, né? Então, nós vamos aprofundar nos temas, tá? Então, você que tem uma curiosidade, você que tem bastante questionamento, bastante perguntas, vocês vão estar sendo respondida, vocês vão estar sendo nutrida de conhecimento, né? É muito profundo, é muito mágico. A astrologia, ela mudou a minha vida. A astrologia fez com que eu olhasse, tivesse uma visão de mundo muito mais ampla, né? Então, a astrologia, ela é muito mais do que só o signo. Por isso que você está convidado a participar do nosso curso, tá? Continuando. Gláucia, eu vou fazer esse curso e depois. O presente é esse, tá? O presente é que nós vamos ter rituais, nós vamos ter... a partir você vai ter esse curso todo gravado para você assistir quando você quiser, quando você puder, né? Você comprando o curso, você vai ficar com esse curso gravado, ele é vitalício, tá? E você vai ter os rituais. Por que eu falo de rituais? Cada planeta tem o seu ritual específico nesse curso. Então, nós vamos ter rituais para a grande mãe, para a lua, para entrar em contato com a minha mãe interna dentro de mim. Por que é importante fazer ritual? O ritual vai ajudar você a meditar, vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você a entrar no seu mundo interno. Na psicologia fala que o nosso eu básico, ele precisa de rituais, tá? Então, a criança, porque quando eu sou criança, eu gosto de... É importante eu viver no mundo da fantasia, né? Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Porque quando eu sou criança, eu preciso ver o mundo como bom, belo e justo. Então, eu tenho que ser nutrida quando eu sou pequenininha, que o mundo é mágico, é bom, belo e justo, né? Eu tô falando bem pequenininha, até os 7 anos. A partir dos 7 anos, eu vou adquirindo mais consciência. Mas até os 7, eu tenho que ter uma magia dentro de mim. Porque se eu não tenho essa magia, se não é nutrido em mim a magia dentro de mim, eu vou levar uma vida muito dura, muito sofrida, carregando muitas pedras, achando que tudo é muito difícil, tudo é muito duro. Porque tem pessoas que tudo é muito difícil para ela, porque ela não entrou no mundo mágico da infância, né? Então, o mundo é bom, belo e justo. Por que eu estou falando isso? Porque os rituais fazem parte da minha criança interna. Então, eu vou entrar em contato através dos rituais com o mundo bom, belo e justo dentro de mim. Então, os primeiros rituais é referente à lua. Então, vocês vão estar aprendendo sobre os rituais e vão entrar em contato com essa grande transformação dentro de você. Os rituais é importante porque traz proteção, né? Quando eu estou no meu mundo interno, quando eu entro dentro da minha dor, os rituais vão me proteger. Eu vou invocar a deusa, vou invocar o grande mistério, eu vou invocar as ancestrais femininas, né? Minha mãe, minha avó, minhas avós, meus bisavós. E os rituais vão estar trazendo isso, uma proteção, um acolhimento e uma flor maravilhosa, né? Um cobertorzinho para eu passar pelo meu sofrimento acolhida na minha dor, né? Não tô falando que a mundo transformação, ele é muito maravilhoso, só que eu vou ter uma dorzinha ali, né? Mas só que a mãe terra vai me acolher. Então, os rituais são um cobertorzinho que vai me proteger
e vai me acolher para eu poder olhar para o meu mundo sombrio, porque o patriarcado fez com que eu temesse a noite, temesse a morte, temesse o outro lado, o grande mistério. Só que o grande mistério faz parte da vida, vida, morte, vida, né? Continuando aqui, então, imagine vocês, né, nesses rituais com a gente. Então, esses rituais vão estar lá no nosso curso. Imagine vocês sobre a lua minguante fazendo o ritual da Lilith, né? Que mágico. Sobre a lua cheia fazendo o ritual da lua da Mãe Terra, né? Sobre a lua crescente fazendo o ritual da Vênus para trazer prosperidade, né? Então, o ritual da Vênus, nós vamos falar sobre como integrar em mim o amor, né? O amor próprio, a autoestima. E também, consequentemente, atrair um novo relacionamento, melhorar o meu relacionamento, harmonizar o meu relacionamento com o meu marido, com o meu parceiro, com a minha mulher. Então, o ritual da Vênus é para harmonizar e trazer o amor próprio, né? Então, esse ritual é muito legal. Eu já fiz várias vezes da Vênus, ele é muito gostoso, ele é muito nutritivo e traz bastante autoestima. Você olha no espelho e fala, nossa, estou maravilhosa, estou, né, magnífica, eu sou magnífica, né? A deusa Vênus falando com você que o quanto você é maravilhosa, né? A deusa Vênus falando para você, homem, o quanto você é maravilhoso, o quanto você é magnífico. Então, é nesse sentido os rituais, né? Então, é conhecimento, é ritual, é profundidade, é transformação. Então, todas essas perguntas que teve várias pessoas que estavam falando de trígono, de quadratura, vai ser aprofundado no nosso curso. Então, todos vocês são convidados a participar, que eu vou estar tirando essas dúvidas mais aprofundadas, porque tem questões aqui que eu nem respondi, porque está envolvido num conhecimento mais complexo, mais profundo. E esse conhecimento você vai ter no curso, né? As aulas são vitalícias, né? Então, vai ser todas gravadas. O presente especial é que vocês vão estar participando num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, nós vamos trocar experiência, ter vivências, falar da como foi a experiência do ritual, como foi essa experiência, né, da sua leitura do curso, o que vocês querem aprimorar, melhorar, né? E também, o presente, nós vamos ter uma aula presencial online uma vez por mês, né? Essa aula vai ser pré-agendada, então nós vamos agendar, né, para todo mundo poder estar participando. É uma aula online, como essa live que eu estou fazendo agora, onde vai ser os alunos do curso, né? Quem comprar o curso vai estar participando dessa aula. E nessa aula a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai estar também falando sobre os rituais, sanar todas as dúvidas e principalmente sobre os rituais. Se a pessoa está com uma dúvida tal e podemos até marcar de estar mostrando como faz o ritual. Apesar que tem no curso aulas gravadas sobre os rituais. Então, nós fizemos com a participação da Graziela Prado, nós fizemos os rituais. Então, tem também no curso os rituais, os modelos de rituais, os exemplos de rituais gravados. Então, tá bem completo o curso. O curso tá maravilhoso. Não é porque é meu, mas nós estamos sempre aqui para aprender. Então, também vou receber as críticas, vou receber os elogios para melhorar. Porque esse é o primeiro curso meu, mas nós fizemos com muita... com a energia de Saturno, né? Nós fizemos um estruturado, nós fizemos com a energia de Saturno, com a energia da Lilith, com a energia da Vênus. Então, ele é saborear, degustar e se entregar ao grande mistério. Então, esse curso, você vai ter a oportunidade de estar entrando dentro do seu mundo feminino, né? Do seu útero sagrado, do útero sagrado da Mãe Terra e do útero sagrado da sua ancestralidade feminina. Por quê? Porque é o feminino que traz o dinheiro, tá? A mãe que traz o dinheiro, tá? Então, nós vamos fazer primeiro esse curso, depois, futuramente, pode ser que, se vocês quiserem, vamos ter outras ideias aí. Então, eu vou querer que você, né, nessa oportunidade de hoje, nós estamos dando um desconto especial. Então, por conta de vocês que participaram da live, de vocês que estão aqui comigo a semana toda, nós temos esse presente. Qual é o presente? Né? É um bônus para os primeiros que vão adquirir o curso, tá? Então, entre lá, clique lá no link da bio para você tá vendo qual é esse bônus, qual é esse... É uma condição prévia de lançamento, né? Como eu estou lançando hoje esse curso,
Então, os primeiros que vão adquirir o curso vão ter um bônus de desconto muito especial. Então, vocês estão recebendo de primeira mão essa novidade e esse presente que é um bônus especial, tá? Então, essa chance de entrar nessa jornada do autoconhecimento, como eu falei, todas nós já estamos na nossa casa 10, né? Algumas estão na casa 7 ainda, né? Quem é adolescente aí ou quem é jovem está na casa 8, na transformação. Mas eu acho que a maioria está na casa 10. Vamos lá, vamos nos preparar para ir para a casa 11, para ir para o coletivo, né? Então é a jornada do herói. Então eu convido todos vocês para estar participando dessa jornada junto comigo. É uma mudança para mim também, né? Uma transformação para mim também, porque é o meu primeiro passo, né? Eu já dei cursos, mas cursos presenciais, dei cursos, palestras presenciais. Tudo que eu fiz até agora foi presencial e eu amei, as pessoas gostaram muito. No entanto, é o primeiro curso online, né? Gravado, mas tá muito bom, tá muito descontraído. Então eu convido vocês, mulheres e homens, para entrar nessa jornada maravilhosa, magnífica, do conhecimento e da transformação. Vamos lá para a casa 8, gente. Vamos olhar para o nosso porão do inconsciente. Então, gente, clique lá no link da bio que está disponível para vocês estar participando com a gente, né? Para a gente olhar juntos para a nossa sombra. Porque lembre-se que nós temos o nosso porão do inconsciente. Nós temos um fundo do mar profundo dentro de nós. Nós temos um mar profundo dentro de nós. E nessas profundezas do oceano, eu tenho muita dificuldade. Tenho dificuldade de respirar, tenho dificuldade de me aprofundar. A água talvez me atrapalhe a minha visão. Mas nesse mundo maravilhoso tem coisas magníficas. Tem nossa fé, nossa boa vontade, tem nossa saúde, tem nosso brilho, tem nosso romantismo. Tem uma criança interna lá dentro, criativa, cheia de potencial. Então, se eu não mergulho nesse inconsciente profundo, nesse mar profundo, eu também não vou entrar em contato com a minha alegria, com a minha espontaneidade, com a minha leveza, né? Com o meu poder pessoal. Porque o poder não é só dinheiro. O poder é também saúde, harmonia, paz, viver bem no aqui e agora. Eu não estou falando que nós não vamos ter desafios, vamos ter grandes desafios, como eu falei na terça-feira. A vida é um grande desafio. Mas, com ajuda, com acolhimento, eu posso passar, com o autoconhecimento, eu posso passar por esses desafios juntos, né? Nós estamos aqui nessa nova era, né? Tá entrando, todo mundo tá falando assim, nova era. Plutão vai entrar agora definitivamente no signo de Aquário. E Plutão fala sobre transformação do coletivo. Aquário é o coletivo. Vamos nós acender essa luzinha dentro de nós. Nós acendendo essa luzinha, a gente vai iluminar o planeta, né? Vamos ajudar com o autoconhecimento, com essa luzinha acesa dentro de nós, nós vamos ajudar a equilibrar a energia do feminino e do masculino. Nós vamos equilibrar essa energia dessa guerra de sexo, porque é importante o homem e a mulher estarem em harmonia aqui no planeta, porque quem sofre com isso? Quem sofre são as crianças sofrem com isso, tá? Então, é importante nós olharmos para isso. Nós estamos aí com uma nova... nascimento das crianças índigos, crianças cristais, crianças espiritualizadas. Se eu não olho para essas crianças, né, eu como pai, como mãe, eu preciso me curar. Porque se eu me curo, os meus filhos vão estar curados, os meus ancestrais vão curar, porque é energia quântica, né? Se eu me curo no presente, eu levo cura para o passado e eu levo cura para o futuro. Se eu curo uma parte minha, eu estou curando as minhas ancestralidades. E eu estou levando cura para os meus filhos também. Então, vamos lá. Vamos ser parte dessa ferramenta de cura para o planeta, né? Se eu não faço a minha parte, como eu vou exigir que o outro faça dele, né?
Sim, vamos pensar numa dança em volta da fogueira, porque a minha lítica é dançar em volta da fogueira. Eu até brinco, falei que na próxima encarnação eu quero nascer na África para dançar pelada em volta da fogueira. Mas é só na próxima encarnação. Nessa eu vou dançar de roupa mesmo em volta da fogueira, tá bom? Mas vamos pensar, é uma ótima proposta, né? De fazer um ritual em volta de uma fogueira, com tambor, com ervas, né? E estamos aí. Então eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Eu agradeço vocês por estarem comigo essa semana. Eu agradeço todas vocês por estarem ouvindo o que eu falei, né? E vamos juntos nesse curso que eu estou oferecendo para vocês, tá bom? Então, neste momento, é uma oportunidade, né, única para vocês e única para mim também, porque eu estou me colocando numa posição também diferente para mim. Vou me transformar junto com vocês. Por que eu estou falando dos rituais, que os rituais são importantes? Porque os rituais, gente, eu fiz muitos rituais, tá? Eu fiz rituais xamânicos, eu fiz rituais das deusas. A gente passou finais de semanas inteiro no meio do mato, com fogueira, né? Tudo muito gostoso, tudo muito difícil, né? Olhar para a sombra, mas com muito acolhimento. Então, por isso que eu estou falando que os rituais são importantes. Então, eu agradeço todas vocês, mulheres, todos vocês, homens, que estiveram aqui comigo neste momento. Deixo uma energia muito positiva, muito boa para vocês. E espero vocês no meu curso. E aproveite o bônus especial do desconto, tá? Então, nós estamos dando um presente para vocês, nesses primeiros que vão entrar, um desconto especial, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo todas vocês. E deixe um pouquinho de luz, que essa luz entre no seu coração e que toque você para ir para essa jornada comigo do autoconhecimento. Vamos embarcar junto na barca da cura, do feminino. Um beijo grande, até mais, te espero.